E aí pessoal, mais um exercício sobre o campo gerado por um, um fio que conduz uma corrente, certo? Também é do Halliday esse exercício, vamos ler aqui o enunciado. Nessa figura, dois arcos de circunferência têm raio 13,5 e 10,7 centímetros. Subtende-se um ângulo de 74 graus aqui, essa abertura, né? Eles conduzem uma corrente de 0,411 A e têm o mesmo centro de curvatura P. Determine A, o módulo, e B, o sentido, para dentro ou para fora do papel do campo magnético no ponto P. Aí eu redesenhei aqui para apresentar algumas informações para vocês. Essas duas partes aqui em amarelo, a corrente circula nesse sentido, certo? Ela desce, faz esse pulinho, sobe e retorna. Mas aqui nessas duas partes que são retilínea, esses pedaços do fio, ele não gera nenhum campo magnético, certo? Porque se a gente pegar um pequeno pedaço desse fio, um DS, e orientar ele, ele vai estar sempre ou a 0 graus com relação à linha do ponto que eu estou fixando, ou a 180. E isso, quando eu faço a minha variação de ângulo pelo seno, né, vai ser igual a zero. Eu acredito que o professor tenha passado para vocês essa parte, mas se não, eu recomendo vocês olharem o Halliday, a página 223 do volume 3, a minha edição é a nona, que ele explica certinho essa parte de por que essas duas partes retas aqui, o campo gerado por elas vai ser zero, beleza? Mas a gente subentende-se, né, que ele está vindo reto aqui, ó, e o campo ele não é reto, né? Ele sempre é circular ao redor. Então, se a gente seguir reto até um ponto, ele nunca vai gerar um campo ali. Então, é mais ou menos essa a ideia. Acredito que o professor tenha apresentado para vocês isso de uma forma melhor, mas caso vocês não tenham entendido direito, eu recomendo vocês buscarem no Halliday, certo? Que o Halliday explica certinho essa parte aqui. E ele até tem alguns exemplos, bem tranquilinho de ser resolvido. Aí eu recomendo vocês darem uma olhada, caso tenha ficado alguma dúvida nessa parte. Então, voltando aqui, a gente vai ter duas partes, né, desse fio que vai gerar um campo no meu ponto P. Essa parte do fio maior aqui em cima e essa menorzinha aqui embaixo. Aí se a gente fizer a regra da mão direita, a gente vai ver que essa parte de cima, né, esse fio da parte de cima, ele vai gerar um campo para dentro, certo? Aqui nesse meu ponto. E a de baixo, essa parte menorzinha, vai gerar um campo para fora. É só colocar o indicador no sentido da corrente e ver para onde que o seu dedo vai ficar apontando, os seus 4 dedos, certo? A regra da mão direita, o professor acredito que ele tenha apresentado. A gente sabe agora a direção de cada um desses campos, né? Mas a gente tem que calcular. Aí nessa parte agora vai ter uma mudança com relação a fórmula, né? Já que agora a gente está calculando num fio, ele não é retilíneo, ele é um pedaço de uma circunferência, a fórmula vai ser alterada, tá bom? Aí ela vai ficar nesse formato aqui, de que o campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente, vezes o ângulo, aqui o ângulo da... Ai, me esqueci agora o nome da palavra, mas o ângulo apresentado aqui, dividido por 4π, certo? Essa fórmula aqui também já foi deduzida, já foi apresentada, é só vocês aplicarem. O Halliday também apresenta ela, ele faz passo a passo como chegar até ela, certo? Aí essa segunda parte aqui é só com relação aos nossos dois segmentos, né? Se fosse só um, você só teria um aqui, era só ter multiplicado. Mas aí como no caso são dois aqui, aí a gente vai ter essa subtração aqui, certo? Essa fórmula está totalmente deduzida no Halliday, então eu recomendo vocês estudarem sim pelo Halliday. O professor, eu não sei qual que é a bibliografia que ele utiliza, mas o Halliday é bom por causa disso, que ele apresenta da onde veio essa fórmula, ele não só joga, ele deduz passo a passo como chegar até ela, certo? Então, com essa fórmula aqui já deduzida, a gente pode só substituir os valores que a gente tem no enunciado. Substituindo todo mundo, o μ0, a corrente, esse 74 vezes π dividido por 180, é que esse θ aqui ele tem que ser transformado em um φ. E o φ é em radianos, certo?
Aí para fazer essa transformação é só multiplicar por π e dividir por 180. Você vai encontrar em rad, ok? Você pode fazer essa parte aqui da transformação em radiano na parte, só para ter certeza, mas fazendo dessa maneira aqui ele vai ficar correto sim. Pode fazer tranquilo. Dividido pelo 4π, e agora entram os nossos raios, né? Primeiro o raio B aqui, que é esse sentido da corrente. O B foi informado, que é 10,7 centímetros, transformando para a meta 0,107. E o A, que é... Cadê o A que eu já perdi aqui? 13,5. Fazendo isso, a gente vai chegar ao campo magnético no ponto. Só que aí ele pede o sentido, se ele é para dentro ou para fora. Assim, é bem intuitivo, né? Já que a gente está... Essa parte aqui é dividido pela distância, a gente pode imaginar que o que tem a distância menor, o potencial não, o campo magnético é maior, correto? Já que ele é uma relação inversa. Então, quem tem o maior raio, a maior distância, é o menor. Como o nosso B aqui é mais perto, então ele vai ser o gerador do campo, né? O somatório deles vai resultar na direção, na orientação do B. Aí, como feito aqui, pela regra da mão direita, o B é para fora, né? Para fora do papel, seria a ideia, a partir do ponto P. Esses símbolos aqui, eu não sei se o professor apresentou, mas no Halliday ele usa. Quando tem um X, é que ele está entrando no papel, está naquela direção para dentro. Quando é um círculo e um ponto dentro, ou uma bolinha, é que ele está saindo. Então, pela regra da mão direita aqui, a gente viu que esse segmento aqui de reta, o campo magnético dele aponta para fora, e como ele é o resultante nesse sentido, já que ele está mais próximo do ponto, né, do que o outro segmento que está lá em cima, a direção, o sentido, vai ser para fora do papel, certo? Aí, eu acho que com esse exercício aqui, eu encerro essa parte de campo magnético gerado por corrente, por um fio percorrido por uma corrente, e já vou direto para a lei de Faraday na indutância, certo? Caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato.